Ei, você está cansado dos abusos que travam o Brasil? Uma série de vídeos está sendo preparada para o nosso canal, com uma estratégia que pode mudar o jogo de verdade. Curioso? Então se inscreve, ativa o sininho e fica de olho, porque a estreia chega logo. Não é curso e nem pretendemos te vender nada. É mesmo algo a se avaliar para dar um freio de arrumação no país. Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema que está gerando muita discussão nos Estados Unidos. A escalada de tensões entre o governo de Donald Trump e o judiciário, especialmente juízes vistos como progressistas, em relação às políticas de imigração. Desde que Trump assumiu seu segundo mandato, em janeiro de 2025, ele deixou claro que quer intensificar as deportações e enfrentar o que chama de políticas moles deixadas pela administração Biden. Mas essa missão tem colocado o governo em rota de colisão com juízes locais, e a coisa está ficando séria. Vamos entender passo a passo como essa tensão cresceu e o que ela significa. Vamos mergulhar no assunto e analisar seus principais pontos, e refletir se essas ações podem afetar. Tudo começou logo no início de 2025, em janeiro, quando o governo Trump mostrou que não estava para brincadeira. O Departamento de Justiça, liderado por figuras alinhadas com Trump, soltou um memorando que caiu como uma bomba. Promotores federais foram orientados a investigar e processar qualquer autoridade local que atrapalhasse as operações de imigração. Isso incluía prefeitos, policiais e principalmente juízes que não cooperassem com a ICE, a Agência de Imigração Americana. Esse memorando foi como um recado direto. Se você é um juiz ou autoridade que protege imigrantes, especialmente os ilegais, estamos de olho. Para Trump e seus aliados, essas autoridades, muitas vezes ligadas a políticas progressistas e woke, herdadas da era Biden, eram um obstáculo para a segurança nacional. A mensagem era clara: acabar com a chamada cidade-santuário, onde imigrantes muitas vezes recebem proteção. Esse foi o primeiro sinal de que o confronto com o judiciário, especialmente com juízes de esquerda, seria inevitável. Em março, as coisas começaram a esquentar ainda mais. Especialistas legais começaram a alertar que o governo Trump estava indo além do que a lei permite. Por exemplo, ele tentou usar uma lei antiga, chamada Alien Enemies Act, para justificar deportações em massa, incluindo de venezuelanos. Isso levantou críticas de que o governo estava abusando do poder. Além disso, a agenda de deportações de Trump cresceu para incluir não só imigrantes ilegais, mas também pessoas com vistos legais e até turistas. Relatos mostraram agentes de fronteira detendo pessoas em aeroportos e pontos de entrada, algo que chocou muita gente. Para o governo, isso era parte de uma promessa de campanha: limpar os Estados Unidos de quem eles viam como ameaça. Mas para críticos, era uma política agressiva que pisava nos direitos dos imigrantes e nas liberdades individuais. Quem estava no caminho dessa ofensiva? Juízes locais e federais, muitos deles vistos por Trump como progressistas demais. Esses juízes, que muitas vezes diziam defender o devido processo legal para imigrantes, começaram a ser alvos de ataques diretos do governo que os acusava de proteger criminosos. A tensão estava crescendo e o palco estava pronto para confrontos ainda maiores. Chegamos a abril de 2025 e o confronto entre Trump e o judiciário ficou mais evidente. No dia 10 de abril, um juiz federal deu um grande revés ao governo, ao bloquear a tentativa de Trump de tirar o status legal temporário de milhares de imigrantes, de países como Cuba, Haiti e Venezuela. Esse status, que protege pessoas de deportação por razões humanitárias, era uma herança de políticas mais flexíveis da era Biden. Para Trump, era um obstáculo. Para o juiz, era uma questão de respeitar a lei. No dia 11 de abril, o governo tentou pressionar os juízes de imigração com uma nova diretriz: recusar pedidos de asilo rapidamente, sem audiências completas. Isso era uma forma de acelerar deportações, já que os tribunais estão sobrecarregados com quase 4 milhões de casos pendentes. Mas, muitos juízes, especialmente os que valorizam o devido processo, viram isso como uma tentativa de transformar tribunais em máquinas de deportação, algo que ia contra seus princípios. No dia 17 de abril, outro juiz federal entrou na briga, exigindo que o governo garantisse audiências para imigrantes deportados para países como El Salvador. E no dia 18, um juiz em Boston bloqueou o plano de Trump de mandar imigrantes para terceiros países sem chance de defesa.
Cada uma dessas decisões judiciais era como uma barreira contra as políticas de Trump, e muitas vinham de juízes que ele e seus aliados chamavam de esquerdistas ou ativistas. Mas o governo não ficou quieto. No dia 22 de abril, Trump demitiu pelo menos 8 juízes de imigração em estados como Massachusetts e Califórnia, áreas conhecidas por políticas mais progressistas. Essas demissões foram vistas como uma mensagem: se você não seguir nossa linha, está fora. Críticos, incluindo sindicatos de juízes, chamaram isso de ataque à independência judicial, algo que poderia ameaçar o coração do sistema legal americano. O ápice dessa escalada veio no dia 25 de abril, quando o FBI prendeu a juíza Hannah Duggan, em Milwaukee, Wisconsin. E qual foi o motivo da prisão? Segundo o governo, Duggan ajudou um imigrante ilegal, Eduardo Flores Ruiz, a escapar de agentes da ICE. No dia 18 de abril, ela estava em audiência com o ilegal Flores Ruiz, quando chegaram os agentes do ICE para prendê-lo. A juíza não permitiu e disse que após sua audiência os agentes poderiam atuar. No entanto, ao terminar a audiência, ela conduziu o imigrante por uma porta reservada do tribunal longe do alcance dos agentes, dificultando a prisão. Para o governo, isso foi obstrução da justiça. Para os apoiadores de Duggan, foi um ato de resistência contra políticas desumanas. Duggan, uma juíza eleita com histórico progressista, virou símbolo desse confronto. O diretor do FBI, Kash Patel, defendeu a prisão dela, dizendo que era necessária para proteger o público. Mas o governador democrata de Wisconsin, Tony Evers, acusou Trump de atacar o judiciário. Protestos explodiram em Milwaukee, com manifestantes gritando: "Libertem a juíza". Esse caso mostrou que o governo Trump está disposto a ir até as últimas consequências, mesmo que isso signifique prender juízes que ele vê como aliados de políticas progressistas. Então o que essa linha do tempo nos mostra? Desde janeiro, com o memorando do Departamento de Justiça, até a prisão de uma juíza em abril, o governo Trump deixou claro que não vai recuar na sua missão de reverter o que considera políticas frouxas de imigração da era Biden. Cada passo: expandir deportações, pressionar juízes, demitir os que não se alinham e até prender uma juíza, é parte de uma estratégia para impor sua visão de segurança nacional. Mas o judiciário, especialmente juízes vistos como progressistas, está resistindo. Eles estão bloqueando políticas, exigindo devido processo e, em alguns casos, enfrentando consequências diretas, como demissões ou prisões. Esse embate não é só sobre imigração. É sobre o equilíbrio de poder, a independência do judiciário e o futuro das políticas americanas. O que virá pela frente? Com casos como o de Hannah Duggan ainda em andamento e mais juízes desafiando o governo, parece que essa tensão está longe de acabar. Então, o que essa história toda nos mostra? Desde janeiro, com o memorando do Departamento de Justiça, até a prisão de Hannah Duggan em abril, o governo Trump deixou claro que vai enfrentar de frente as políticas progressistas que herdou de Biden. Cada passo: expandir deportações, pressionar juízes, demitir os que resistem e até prender uma juíza, é parte de uma estratégia para impor sua visão de segurança e ordem. Mas essa briga não está acontecendo só nos Estados Unidos. Trump e sua equipe também estão de olho no que acontece fora, especialmente na Europa e no Brasil. Nos bastidores, o governo americano acompanha de perto as ações do Supremo Tribunal Federal e, em particular, do ministro Alexandre de Moraes. E não apenas porque Trump seja amigo de Bolsonaro, que é perseguido por Moraes. Faz parte da sua ampla política de espalhar para o mundo o enfrentamento aos progressistas. Aqui no Brasil, para assessores de Trump, Moraes é visto como um exemplo de juiz que vai além de seu papel, chegando a ser chamado por alguns deles de a maior ameaça à democracia no Ocidente. Não é segredo que a administração Trump está discutindo a possibilidade de aplicar sanções contra autoridades brasileiras, incluindo membros do Supremo que eles consideram abusivas ou desrespeitosas aos direitos humanos. Nos noticiários internacionais, Moraes já é apontado como um arquétipo de juiz que pode inspirar outros pelo mundo a tentar frear o que chamam de onda conservadora, um movimento que Trump defende com unhas e dentes. Essa conexão é importante. As ações internas de Trump contra juízes progressistas nos Estados Unidos, como Hannah Duggan, podem indicar sua grande disposição a disparar medidas mais fortes no futuro próximo, incluindo contra figuras como Moraes e outras autoridades brasileiras, o que no Brasil já é tido como certo.
Se Trump está disposto a demitir juízes e mandar prender uma juíza em seu próprio país, o que o impede de pressionar fortemente autoridades estrangeiras que ele vê como obstáculos? E mais preocupante para os brasileiros, qual será a dosimetria e a abrangência das sanções que ele está disposto a aplicar aqui? Já podemos ver reações dentro do próprio Supremo, de alguns ministros em direção a recuos nas medidas que, até há pouco tempo, eles abonavam, mostrando que nem todos estão dispostos a comprometer definitivamente sua carreira de décadas. Esse embate, tanto nos Estados Unidos quanto com o Brasil, é mais do que uma disputa sobre imigração ou poder judicial. É uma batalha sobre visões de mundo. De um lado, a agenda conservadora de Trump, que busca controle e segurança. Do outro, juízes, autoridades e governos que defendem a política woke, sempre associada a ideias progressistas. E você, o que acha? Trump está certo em enfrentar essas políticas e autoridades ou o judiciário em seu país, e também aqui no Brasil? Ele está fazendo o papel certo ao resistir? Deixem sua opinião nos comentários. Seu like, comentários e compartilhamento desse vídeo ajudam muito na evolução do canal. Muito obrigado.